Bom dia, meu povo, tudo bem? Aliás, bom dia para quem está assistindo essa aula na hora certa, né? Quem está assistindo depois, eu desejo uma boa tarde, uma boa noite, mas que sabe que é interessante ver essa aula no momento certo que a gente postou, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora na aula de hoje? Nós vamos falar de polígonos regulares. Vou começar falando um pouquinho da ideia de polígonos, lembrando dos elementos e depois classificando mesmo, quando é que eles são regulares. E aí vou citar dois casos especiais e fazer umas pequenas análises, tá? Depois a gente vai continuar também num outro conteúdo e aí você vai acompanhar tudo até o final, parte por parte, beleza? Vamos direto para a aula, me acompanha, hein? Eu já começo lembrando, como eu te falei, dos elementos de um polígono. Você lembra deles, né? O primeiro elemento que a gente tem como característica de um polígono são os lados. Tá, Luciano, eu lembro dos lados. Você pode definir? É claro que eu posso. Se for preciso, você pausa e dá uma lida um pouco mais sistemática, com calma. Ó. Os lados são segmentos de reta que limitam o polígono. Você sabe bem, né? Aquela linha poligonal fechada, aquela região interna determina um polígono. Mas essas linhazinhas poligonais são os segmentos que limitam o polígono. Os lados. Eu vou sublinhar para você aqui, ó, lados. Os lados de um polígono são esses segmentos. Depois tem os vértices, óbvio, né? Os vértices são justamente esses pontos de encontro de dois lados consecutivos, né? Um par de lados consecutivos, você sabe bem, quando eles se juntarem, pá, aquele pontinho ali é justamente o meu vértice, ou o vértice do polígono. Temos as diagonais bem confundidas com posição absoluta de reta, mas não. Diagonal, tá? É o segmento de reta que liga vértices não consecutivos. Falando no plural, são segmentos que ligam vértices não consecutivos, aqueles que passam por dentro do polígono. Sabe qual é, né? Beleza, eu vou te mostrar. Se acalma, não tenha pressa, não crie pânico, que eu chego lá. E os ângulos internos, Luciano? Falamos bastante de ângulo. E agora vem a situação deles serem internos. Ângulos internos são aqueles que são formados por um par de lados consecutivos, um do lado do outro, e que eles têm a região interna ao polígono. Já visualizou? Visualiza. Abre o dedo assim, ó. Dois lados consecutivos e essa região interna, esses dois lados consecutivos, é o ângulo interno. Tranquilo? De boa? A parada está justamente aqui, ó, no ângulo externo, ó, no ângulo externo. O que é um ângulo externo, Luciano? São os ângulos formados não por dois lados, mas pelo prolongamento de um lado e pelo lado consecutivo a ele. Entendeu? Não muito bem, não muito bem. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Só quero que você guarde isso aqui, ó. Esse ângulo, ele não contém a região interna ao polígono. Ele pega o lado de fora. Vê na próxima imagem, ó. Aqui. Tirei aquelas definições para nós identificarmos mesmo esses elementos de um polígono. Bora lá. Primeiro, quais são os lados que a gente vê? Lembrando que vértice é com ponto maiúsculo, não é isso? Olha lá, ponto maiúsculo, até porque ele é ponto, não é isso? Ó? Não é nem ponto, é letra maiúscula. Letra maiúscula. Então, os lados, como são segmentos, ó, estão ligando dois pontos, eu tenho que colocar assim, lados AB, e venho registrar isso. Lado BC, lado CD, lado DE e o lado EA. Repara se eu não fechei esse polígono, ó, do A para o B, aqui, ó, do B para o C, do C para o D e do D para o E. Falta só voltar do E para o A. Olha lá, fechei todo mundo, não foi? Deixa eu apagar essas setinhas aqui, que é para a gente não poluir a nossa imagem. Calma, calma, calma. Continuando, ó. De novo, lado é segmento. Não esquece de colocar o tracinho em cima e determinar pelos dois pontos. Bora agora para os vértices.
Ah, Luciano, está tão na cara. Exato, são esses pontos aí que ligaram dois lados consecutivos. Olha lá, esse camarada aqui, ó, que eu estou pintando, é o vértice A. Beleza. Temos aqui um outro que eu também estou iluminando, ó, é o B. Esse que eu estou agigantando é o C. Temos o D. E, por fim, o vértice E. Bacana? Tranquilo, Luciano. Lados e vértices sem mistério nenhum. A gente tem algo a mais, né, com as diagonais. Embora a gente olhe para essa figura e saiba exatamente quais são as diagonais, aquela definição ainda fica meio tensa, né? São segmentos de reta que ligam vértices não consecutivos. Como assim? Se eu pegar esse segmento de reta aqui, ó, tá vendo esse aqui? Vai ficar um pouquinho mais vermelho, ó, você está acompanhando aqui. Eu estou ligando o E para o B. Está acompanhando? O B e o E são vértices que não são consecutivos, porque os consecutivos do B são o A e o C. Olha lá, o E não é. Então, quando eu ligar esses dois, isso eu chamo de diagonal. Então, eu vou começar a colocar os nomes aqui. Ó. Diagonal EB, como eu acabei de fazer uma, EB. Eu tenho uma outra diagonal aqui, ó. Acompanha comigo que ela vai ficar meio azulada. Partindo do B, eu consigo chegar no D. Então, a diagonal BD. Tem uma outra diagonal que vai ficar azulada também, que está aqui, ó, saindo do A, e indo até o ponto C. A, C. Tem uma outra que sai do A, aqui, e está indo lá para o D, ó. Fechou. AD. E falta uma. Essa que sai do E e vai para o C, e vice-versa, sai do C e vai para o E. Ah, CE. Luciano, você botou o tracinho de segmento, e não é? Diagonal também é segmento, só que liga vértices não consecutivos. De boa? Tá, Luciano, chegou a hora. Os ângulos internos. Lembra que eu te falei? Os ângulos internos são formados por lados consecutivos que determinam aquela região interna. Então, aqui, ó, um lado AE e um lado AB. Esse aqui é um ângulo interno. É um ângulo interno. Ah, que bonito, Luciano. Isso, ó. Ângulo interno. Eu vou chamar esse ângulo do jeito que a gente prefere, né? Como assim, Luciano? A gente diz por onde ele passa o vértice e o outro lado. Então, esse é o ângulo EAB. Ficou feio. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não gosto disso, não. EAB. Olha lá. Temos outro ângulo. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, epa, como é que eu digo quem é ele? A denominação dele, a indicação. É o ângulo que sai do A, passa no B e vai para o C. Olha lá. Vértice no meio, claro. Mesma coisa para esse aqui. B, C, D. Você já entendeu a ideia, né? C, D, E. E por fim o D, E, A. Temos aí os 5 ângulos. Tá. Entendi, Luciano, o que são os ângulos internos, esses camaradas aqui dentro. Isso para a gente já era comum, não tinha visto nenhum detalhe nisso. E os ângulos externos? Eu vou lembrar o que eu narrei para você, que eu li. Os ângulos internos são os externos, desculpa, são formados pelo prolongamento de um lado e o lado consecutivo a esse, e que não contém a região interna ao polígono. Ou seja, pensa comigo aqui, ó. Se eu pegar esse lado AB, deixa eu botar ele até de roxo aqui, ó, o AB, tá vendo? Esse lado AB aqui, pintei de roxo. Se eu prolongar ele, aqui, prolonguei. Esse pedaço aqui, essa região entre o prolongamento e um lado consecutivo, é que é o ângulo externo. Ah, sacou, né? Como ele botou A, né, com um símbolozinho de ângulo, eu vou deixar assim, ó, A. Tem outro ângulo externo? Tem.
Prolonga esse lado BC. Ó, o prolongamento está pontilhado aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, essa região, é não interna ao polígono, é uma região externa. Então, isso aqui é um ângulo externo. Olha lá. B. Claro que você já enxergou o ângulo externo C, o ângulo externo D e o ângulo externo E. Viu? Deu para identificar bem o que é o ângulo interno, o que é o ângulo externo? Cada um dos elementos de um polígono? Show! É claro que isso aqui nada mais é do que uma revisão de geometria, porque a gente vai falar agora de polígonos regulares. E eu preciso que você lembre desses elementos, beleza? Polígonos regulares. Bom, vamos lá. Os polígonos, eles podem ser classificados em relação às medidas dos lados e às medidas dos ângulos. Sim, medida tamanho do lado e medida abertura do ângulo, certo? Tá bom, vamos lá. Se por um acaso todos os lados do polígono forem de mesma medida, forem congruentes, eu vou chamar esse polígono de equilátero. Lados equivalentes, equilátero. Tá? Ok, todos os lados iguais, de boa. Se todos os ângulos internos desse polígono tiverem a mesma abertura, forem todos congruentes também, eu vou dizer que esse polígono é equiângulo. Equi vem de equivalência. Agora é ângulo. Ângulo, a gente está trabalhando com ângulo. Então, peraí. Se os lados forem iguais, equilátero. Se os ângulos forem iguais, equiângulo. E aí, meu povo, quando eu tenho essas duas características ao mesmo tempo, no mesmo polígono, eu digo que esse polígono é regular. Não entendeu? É fácil, na boa. Olha aqui, ó. Olha aqui, volta aqui. Se eu tiver polígono equilátero, é porque todos os lados são iguais. Se eu disser que ele é equiângulo, todos os ângulos são iguais. Quando isso acontecer ao mesmo tempo, eu tenho polígono regular. É isso mesmo. Tudo lá é igual. De boa? Tranquilo, né? Repara nisso aqui. Polígono equiângulo e equilátero é a mesma coisa que um polígono regular. Eu não preciso ficar falando para você, esse polígono é equiângulo, esse polígono é equilátero, então ele é regular. Não, falei irregular, tudo é igual. É claro, né? Lado é igual a lado, ângulo é igual a ângulo. Beleza? Agora que a gente já sabe o que é um polígono regular, né? Um polígono equiângulo e um polígono equilátero, você vai classificar para mim esses polígonos assim, em equiláteros e equiângulos, e se acontecer, você já sabe o que significa. Esse primeiro camarada, quando eu olho, ó, na boa, lados iguais ele não tem. Então, eu já posso dizer que esse polígono, ele não é, ó, não equilátero. E os ângulos? Quando eu olho para cá e para cá, eita, nós, tem nada a ver uma coisa com a outra lá. Esse cara não é igual a esse. Então, na boa, também é não equiângulo. Esse cara não tem nada a ver com nada. Mas eu vou olhar para o próximo. E quando eu bato o olho nesse próximo aqui, eu já vejo que os lados não são iguais, mas que os ângulos todos estão marcados com o mesmo tracinho. Então eu posso dizer que esse polígono aqui ele é equiângulo. Eu vou escrever em cima para não confundir ali embaixo. Ó. Esse polígono ele é equiângulo. Porque todos os ângulos internos são iguais. O próximo, Luciano. Ângulos, obviamente, não. Olha aqui, ó. Olha para esse ângulo aqui e olha para esse. Tem nada a ver. Nada a ver. Menos esse aqui. Então, não, esquece. Não vou dizer isso. Mas os lados todos têm o mesmo tracinho. Então, isso aqui é um polígono equilátero. Opa, equilátero é a mesma coisa que todos os lados iguais. Fechou? E agora olha para esse. Ah, que bonito! Olha um pentágono regular. Sim, eu vejo que todos os ângulos têm o mesmo tracinho, a mesma quantidade de tracinhos. Olha lá. Foi.
E que os lados também aqui, ó. Ó. Então, esse polígono, ele além de ser equiângulo, ele é equilátero. Como é que eu chamo? Vou botar assim, ó, para você nunca mais esquecer. Regular. Beleza? Equiângulo, ângulos iguais. Mesma medida. Equilátero, lados congruentes. Mesma medida. Juntou as duas coisas numa só, papum, regular. Beleza? E agora a gente vai falar dele. Dele, do triângulo equilátero. Você conhece bem, já trabalhou com ele, nós já classificamos o triângulo, né? E aí vimos quando ele é equilátero e tudo mais. Claro que eu vou falar de uma característicazinha especial que a gente até já comentou em exercício, tá? Mas eu quero formalizar ela aqui. Lembra daquela desigualdade que eu falei em relação a lados e ângulos? Como assim? Especifica. Vou especificar. Eu disse que se temos um triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo. E o menor lado é oposto ao menor ângulo. Tá, Luciano? Mas equilátero, todos os lados são iguais. Cara, se todos os lados são iguais, vamos chamar de L. L e L. Pode ser? Todos são iguais. Esse ângulo aqui, se eu chamar de X, tem que ser o mesmo que esse cara aqui. E que tem que ser o mesmo que esse cara aqui. Então, lá, os três ângulos têm que ser iguais, porque os lados têm a mesma medida. Foi? Pegou essa ideia? Tá. Ah, Luciano, e a gente consegue saber a medida do ângulo? Consegue. Você lembra que eu falei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Ó, essa soma que eu estou escrevendo é a soma dos ângulos internos, é 180 graus. Tá, bonito. Então, basta eu colocar x mais x mais x igual a 180. Logo, 3x é igual a 180, e para quem não viu, ver, x é igual a 180 terços, logo x é igual a 60 graus. Luciano, mas isso independe do lado? Isso independe do lado. Eu poderia ter um triângulo pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Posso também ter um triângulo de 10 quilômetros por 10 quilômetros por 10 quilômetros. Acabou. Todos eles vão ter ângulos internos de 60 graus. Deu para sacar? Tá, então registra isso, ó, que os ângulos internos medem sempre 60 graus. O triângulo equilátero a gente chama de equilátero, não fala regular, mas ele também é equiângulo, óbvio, tá? Luciano, existe um triângulo regular? Sim, o equilátero. Óbvio que agora eu vou seguir para quem? Para ele, para o quadrado. Que, na verdade, ele é o quadrilátero equilátero, losango. Eu defini para você isso aí na última aula gravada, assim, ó. Toda vez que eu tenho um quadrilátero que tem os 4 lados iguais, eu chamo ele de losango. Não é quadrado, é losango. 4 lados iguais, losango. E o quadrado também é equiângulo. Equiângulo é o retângulo. É aquele quadrilátero que tem os 4 ângulos internos iguais. Equiângulo. Beleza? Tá. De boa. Tranquilo. Sussa. Beleza. Mas, vem cá. Esses 4 ângulos aqui têm que ser iguais, não tem? Afinal de contas, ele é equiângulo. Então, eu vou chamar eles de Y, só para ficar diferente. E agora, o que eu faço? Luciano, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Eu sei, eu me lembro. Então, se você somar y mais y mais y mais y, isso tem que dar os 360 graus. Você já sabe isso, né? Eu sei, eu só estou formalizando para deixar bonitinho, olha lá. Acabou. Y é igual a 360 quartos, isso resulta em 90 graus. Como é que eu chamo mesmo o ângulo de 90 graus? Isso, ângulo reto. Então, eu posso dizer para você que quadrilátero, como é equilátero, tem os lados congruentes. Tá? E como ele é equiângulo, esses ângulos internos vão ter que medir 90 graus. Tranquilo? Que a gente pode dizer que eles são retos. Deixa eu só botar aqui ângulo reto bonitinho.
eu tinha feito daquele jeito que era para não dar resposta, né? Poder trabalhar contigo e tudo mais. Acho que você sabia que ele era reto, eu não tenho dúvidas. Você já sabia disso, tá? Nós vimos agora esses dois tipos de polígonos regulares: o triângulo, o quadrado, né? Triângulo equilátero e tal. E a ideia era justamente essa, mostrar o que eles têm de características legais. Só que o quadrado ainda tem uma outra muito maneira, que eu vou colocar para você aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. As diagonais. Luciano, o triângulo não tinha diagonal. Não, não tem. Porque o triângulo não tem vértices que não sejam consecutivos. Então não tem como eu traçar a diagonal. Mas o quadrado tem. Ah, Luciano, mas tem duas diagonais, não tem? Tem. O que eu posso dizer dessas duas diagonais do quadrado? Vou deixar isso escrito para você aqui do lado. Ó. As diagonais também são congruentes. Exatamente. Como assim, Luciano? As diagonais têm a mesma medida? Tem. A mesma medida das duas diagonais. Congruentes. Foi? Completei. Eu acho que eu falei o que eu queria falar do triângulo equilátero e do quadrado. A gente agora vai seguir para a parte de áreas, tá? Então fica ligado que a gente continua.